O Supremo Tribunal Federal marcou para hoje o julgamento de casos que discutem a responsabilidade de redes sociais sobre o que é publicado pelos usuários. Eles estão relacionados com o Marco Civil da Internet que regula a atuação das plataformas aqui no Brasil. Para entender mais sobre os direitos e deveres por uso da internet no país e o que deve mudar, a gente faz conexão com o especialista em crimes digitais e advogado, o doutor Flávio Durso. Boa tarde, doutor. Para deixar claro, então, o que vai ser analisado é: as redes sociais são responsáveis pelos conteúdos publicados pelos usuários? Kelly, primeiro eu fico a retornar aqui ao Conexão Record News e falar sobre um tema tão importante. O plenário do Supremo, ele vai julgar algumas questões que indiretamente no Marco Civil da Internet. Então, são dois extraordinários e uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Os dois primeiros dizem respeito a essa responsabilidade desses provedores de aplicações com relação a conteúdos produzidos por terceiros, você muito bem colocou. Isso está previsto na lei, no Marco Civil da Internet, no artigo 19. Esse Marco Civil, e principalmente o artigo 19, já foi muito discutido, muito debatido quando do PL das fake news, o projeto de lei que debatia as fake news, ficou conhecido às vezes também com o PL da censura, e ali ele previa a revogação desse artigo 19. Posteriormente, esse PL não caminhou e agora o Supremo está sendo provocado para discutir a constitucionalidade desse artigo 19. E o que diz esse artigo 19 do Marco Civil da Internet? Que esses provedores de aplicações, eles só teriam responsabilidade se, após uma ordem judicial, eles não a cumprem. Então, caso haja uma ordem judicial de remoção, disponibilidade de algum conteúdo e esses provedores de aplicação não venham a cumprir, aí sim eles teriam responsabilidade. E por quê? O artigo 19 ele expressa que é para assegurar a liberdade de expressão e afastar aí qualquer tipo de censura. Então, isso foi, à época, discutido pelo Legislativo e se entendeu como a melhor forma de se preservar essa liberdade de expressão a previsão de que, somente em caso de descumprimento de ordem judicial, esses provedores de aplicação teriam responsabilidade pelo conteúdo publicado por terceiro. Agora, doutor, o fato é o seguinte: na rede social, muita gente confunde o que é liberdade de expressão com crime, né? Porque você não pode ofender, você não pode mentir, você não pode distorcer. Enfim, são várias questões que muitas vezes, inclusive na vida ali real, a pessoa não faria, mas que se sente ali poderosa na internet. Porque, ao que muito parece, em vários casos a internet é terra de ninguém. Então, até onde vai isso e o que precisa fazer para criar realmente uma condição que as leis sejam cumpridas e como que as redes sociais teriam que se preparar para fiscalizar mais? Isso a depender, claro, também do que o STF decidir. Exatamente, Kelly, você muito bem coloca essa realidade que nós vivemos. Então, nós temos de 10 anos esse Marco Civil da Internet, mas a prática mostrou um outro universo. Qual é a grande dificuldade? Por exemplo, nós temos no artigo 21 do Marco Civil da Internet uma exceção a essa regra, porque enquanto o artigo 19 fala que precisa de ordem judicial, no caso de nudez, nesse caso não. Uma simples notificação já é suficiente para retirada e, não cumprindo após a comunicação, essa plataforma, esses provedores teriam aí responsabilidade por esse conteúdo. E é aí que entra esse questionamento. Então, sendo declarado inconstitucional o artigo 19, como ficaria essa situação? Uma simples notificação à plataforma seria suficiente para que ela eventualmente viesse a ser responsabilizada por um conteúdo, inclusive criminoso? E também o fato de você tirar essa necessidade de ordem judicial traria uma prática. Qualquer notificação à plataforma, como ela reagiria? Ela tiraria esse conteúdo do ar? Ela teria um comitê ali para analisar a eventual necessidade de retirar esse conteúdo do ar? Para a gente fechar esse tema, porque tem outro para repercutir, viu, doutor Flávio? É um assunto importante, né? Porque é muito abrangente. Todo mundo hoje usa as redes sociais, inclusive para trabalho também. Então, é um assunto que impacta muita gente.
Sem dúvida, é um tema importantíssimo que está aí para a decisão do plenário do Supremo e hoje também inicia um outro julgamento que é, como eu disse, a DPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental, que diz respeito à questão dos aplicativos, por exemplo, o WhatsApp que nós enfrentamos. Se uma ordem judicial poderia tirar esse aplicativo do ar, se o judiciário poderia interferir na atividade desse aplicativo, porque aí feriria princípios da comunicação, a liberdade de expressão, até da proporcionalidade, porque uma decisão, por exemplo, de um juiz que busca atingir uma determinada pessoa acaba inviabilizando aí a comunicação de um país, eventualmente. Então, é outro tema bastante interessante e importante que vai ser discutido e vai ser decidido pelo Supremo. Doutor, a gente está chegando perto do dia da Black Friday. Muitas empresas já estão fazendo as promoções, mas nessa área de tecnologia, né, tem muita coisa acontecendo. E na internet a gente sabe que existem muitos golpes e fraudes, principalmente agora, nesse período, os consumidores precisam ficar mais atentos, né? Porque a inteligência artificial, ela está sendo usada, inclusive, nesses casos, é isso? Exatamente, Kelly. As pessoas já tinham que tomar muito cuidado, já tinham que ter cautela, porque há, inclusive, links patrocinados que são falsos, seja em buscadores, seja, inclusive, perfis falsos em redes sociais que direcionam para páginas falsas e as pessoas acabavam fazendo compras em sites falsos e, lógico, sendo vítimas de golpes. Mas isso está piorado nesse momento. Por quê? A tecnologia se desenvolveu. Hoje nós temos os chamados deepfakes. As pessoas já devem ter visto, você consegue introduzir uma fala no rosto daquela pessoa, uma fala lógica inexistente, inclusive com o timbre vocal dela, levando a crer que ela está divulgando um produto, um site, etc. Então, isso já está sendo utilizado. É lógico que ainda a tecnologia, ainda há pequenas falhas, delays, etc., mas com o desenvolvimento tecnológico isso tem se tornado uma realidade cada vez mais presente. E o que isso demanda? Um cuidado por parte dos consumidores com promoções que sejam muito fora da realidade, com situações que fujam a uma realidade, mesmo que no momento de Black Friday. Então, o recado, a orientação que nós deixamos é de que as pessoas devem ter cautela, apesar daquele ânsia, aquele momento de entusiasmo para se conseguir uma boa promoção, a pessoa tem que ter cautela, verificar a característica ou as características daquele site, etc. Não acreditar em tudo que vê na internet, porque conteúdos são fabricados, inclusive com deepfakes, e podem levar, inclusive, aquela pessoa a ser vítima de uma fraude, de um golpe. Doutor Flávio, muito obrigada, viu, pela explicação, pelas dicas. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde e boas compras para todo mundo na Black Friday.